né, estudando sobre o pai da fé, sobre o Abraão. Nós começamos a estudar aqui na quarta-feira, né, que Deus chega a pedir o Isaac. Eu já estou lá na frente, só recapitulando para você. Por que Deus pede o Isaac? Pede para sacrificar a vida de alguém. Por quê? Porque o Abraão, quando ele estava tudo certinho com Deus, ele estava no temor, ele estava lá construindo altares ao Senhor. Aí deu uma bloqueada nele, ficou meio bobado. E aí ele vai, o Isaac desmama. O Isaac ele espera 100 anos para ter filho, para ser pai. E aí, irmãos, imaginamos, aquele menino criado dengoso, aquele menino mimado, aquele menino criado, se fosse no dia de hoje, apartamento, que vai empinar pipa com ventilador, né? E aquela coisa toda. E aí, irmãos, acontece que ele faz festa. O menino deve ter mamado até os 10 anos, né? E aí ele faz festa quando o menino desmama. Pastor, é pecado fazer festa? Não, nunca foi, nunca será. Mas o pecado é quando nós só fazemos festa. Nós ficamos felizes, fazemos festa, só que nós temos que glorificar o nome santo do Senhor. Então vamos lá, irmão, toda atenção à palavra que é pregada nessa noite, que Deus venha falar ao seu coração, tá? Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 11, aí colocou lá, bem-vindo, seja bem-vindo, o mês de maio, o mês de Deus proverá, né? Então tem outra artezinha também, não tem? Coloca outra, é só essa. Tem uma outra, não tem? Aquela que você colocou hoje da bênção do trabalhador? Mandou também? Não mandou não? Isso, feliz dia do trabalhador, 1º de maio, né? Colocou o Salmo 128, pois comerás do fruto do seu trabalho, feliz será e te irá bem. A tua esposa será como uma videira frutífera dentro da tua casa, os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor das tuas mesas, né? Digno é o operário, o funcionário do teu salário, diz a palavra de Deus, né? E o salário nada mais é do que você, quando você vende a sua hora, né, para o trabalho. Gênesis capítulo 11, agora vamos entrar aqui na palavra de Deus, vamos começar desde o começo. Nós vamos ter 5 domingos, e nesses 5 domingos eu quero continuar esse estudo de Abraão, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículo de número 26. Gênesis 11, 26. Diz assim: e viveu Terá 70 anos, e gerou Abraão a Naor e Arã. Aqui está, não, ali está Tera, né? O meu está com acento agudo, Terá, né? E viveu Terá, o Tera, 70 anos, e gerou Abraão a Naor e Arã. Como naquela época o homem vivia milênios, então as pessoas despertavam para a sexualidade mais tarde. Então ele com 70 anos ele já tinha os 3 filhos, o Abraão, o Naor e o Arã, né? Aí o versículo 27, e essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. Arã gerou a Ló. Então o Abraão era o mais velho, aí tinha o do meio, o Naor, e tinha o Arã, que era o caçula. Então acontece que é a primeira vez na Bíblia que o caçula fura fila. Ele foi pai primeiro, ele casou-se e teve filho primeiro do que os 2 irmãos mais velhos, né? E aí diz aqui mais o versículo de número 28. E morreu Arã, estando teu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então acontece a primeira vez também que morre o filho antes do pai. Regra geral, né? Nós iremos sepultar os nossos pais, os nossos filhos nos sepultarão, né? Então acontece que a regra geral, mas toda regra tem exceção. Agora eu imagino a dor de um pai quando perde um filho, de uma mãe quando perde um filho. Às vezes é uma dor irreparável, tem pessoas que nunca se recuperam disso, irmãos. Só a pessoa que vem para Jesus, que entende que nascer e morrer faz parte da vida. E nós temos que estar preparados para isso em nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia fala que morre o pai de Ló. E aí diz aqui a Bíblia Sagrada, né? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então passa-se o efeito ali do luto, que era a média de 70 e poucos dias lá, o efeito do luto, eles estão de luto, passa-se o luto, o pai de Abraão tem uma decisão, versículo de número 29. E tomaram Abraão e Naor, né, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai
de Milca e pai de Esclá. Né? Então acontece, irmãos, que chega o momento deles despertam para se casar, para a sexualidade, e aí acontece que cada um casa com uma esposa. Versículo 30, e Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. O Abraão logo casa com aquela mulher que era estéril, que não tinha filhos. Aí o 31, e tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, seu irmão, e a Sarai sua nora, mulher do seu filho Arão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Isso aqui é muito significativo, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que até hoje, alguns tempos atrás, na época dos nossos avós, né? Hoje, devido à tecnologia, hoje o mundo está mudado, a criação está diferente. Antigamente, irmãos, o que papai falava se escrevia era lei. Antigamente, irmãos, as decisões, os filhos geralmente eles não distanciavam muito longe dos pais, né? Hoje, devido ao mundo cada vez mais rápido, globalizado, você tem filhos, por exemplo, agora na Europa, no Oriente Médio, você vai conversar com eles via Skype, via tecnologia, e você não consegue ver todos os dias, né? O pai decidiu e falou o seguinte: nós vamos para Canaã. Era o projeto de vida de Terá chegar a Canaã. Nós vamos, pega todo mundo aí, pega a nora que ficou viúva, pega aí as noras casadas com os filhos, pega aí o sobrinho, o neto, o Ló, e vamos embora. Ele queria levar todo mundo. E aí diz aqui, irmãos, versículo 31, e tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, neto, seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então você vê, irmãos, que eles foram para a rota principal, era chegar em Canaã. Só que no meio do caminho, irmãos, acontece o seguinte: o Terá, ele gostou de um lugar, ele colocou, e talvez em saudade ou homenagem do seu filho que tinha morrido, ele coloca o nome daquele lugar, o nome do seu filho. Ele veio para Arã e falou assim: aqui eu vou ficar, mas ele queria chegar lá, né? Então acontece o seguinte, pessoal, a intenção dele era ir para Canaã, mas ele parou no lugar e colocou o nome do filho. Tem gente parando na vida. Talvez é o seu caso. Você tinha projetos no seu coração, você tinha algo, você tinha meta, mas você parou, irmãos. Por que é que você parou? Por quê? Porque você aceitou às vezes coisas no seu coração, coisas alheias à sua vontade, você aceitou. Então a capacidade de aceitação, você foi aceitando, e você parou. Quantas pessoas pararam no tempo? Para não, continue, avança, vai para frente, em nome do Senhor Jesus, né? E aí, se você parar, você nunca vai chegar lá, pessoal. Tem pessoas que vivem um sonho, mas ela tem uma triste realidade. Por quê? Porque ela parou. Ah, pastor, eu permiti que outras pessoas ditassem até onde eu ia chegar, até onde eu ia ter, o que eu ia conquistar, o que eu ia conseguir. Não para não, pessoal, em nome do Senhor Jesus, né? Às vezes o seu Arã, aonde o Terá parou, o seu Arã é uma mágoa, é um sentimento, é uma culpa, por exemplo, às vezes é um comportamento, você parou, pessoal. E a Bíblia fala no versículo 32, e foram todos os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então ele vai lá, irmãos, e fica lá com a saudade do filho, ele vai e ele morre ali, irmãos. Ele fica 200 anos lá, né? Foram todos os dias de Terá 205 anos, ele ficou um tempo lá e morreu lá, irmãos. Tem pessoas morrendo, irmãos, na metade do caminho, ela nem conquistou o que Deus tem para ela, e ela nem está onde ela está na metade do caminho. Irmãos, você caminhou muito, irmãos, para chegar onde Deus quer que você chegue. Não aceita parar na metade do caminho. Não aceita morrer em Arã, pessoal. Às vezes o seu Arã, pessoal, é de tantas pessoas falar que você não tem jeito, que você não tem capacidade, você acreditou. Às vezes, irmãos, a maior defesa de uma pessoa é o ataque. De tanto você ser atacado pelas pessoas que tinham medo do seu potencial,
potencial, medo de você explodir, você aceitou. As pessoas te atacaram, ria de você, denegria a sua imagem. Só tem um jeito de você reverter isso. E como, pastor? Você cala a boca crescendo, irmãos. As pessoas, elas vão rir de você. Depois as pessoas vão falar assim: como que você conquistou? Depois as pessoas falam assim: eu quero que você me facilita o acesso. Se ninguém facilitou para você, não ser Deus, por que você tem a obrigação de facilitar para os outros, né? Então, resultado, às vezes as pessoas não aguentariam passar pelo que você passou, não aguentariam fazer a plantação que você plantou para você estar colhendo o que você está colhendo hoje. E tem pessoas que querem pegar carona na sua colheita. Tem pessoas que querem carona naquilo que você está colhendo, mas elas não sabem para onde você passou. E às vezes elas falam: mas rapaz, como é que você foi chegar aqui? Como é que você foi estar nesse lugar? Aí você explica o seguinte: não, mas lá atrás eu passei por isso. Elas não querem passar por aquilo que você passou. Elas não querem pagar o preço. No capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma, o que, irmão? Bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, passa-se o luto do pai, 70 e poucos dias. Deus respeita o luto, Deus chega e fala com ele: sai do meio dos teus parentes, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Não é que Deus estava eximindo ele da responsabilidade, não, da família. Deus está falando o seguinte, em outras palavras: o chamado que eu tenho para você é só teu. Irmãos, tem coisas que é particular só para você. Diga graças a Deus. Tem coisas que não é para todo mundo. A salvação é para todo mundo, irmãos, mas existe bênção que é particular. Deus falou: eu quero que você saia dos seus parentes, e eu quero que você vá para onde eu vou te mandar. Nós temos que obedecer, irmãos, sem questionar. Quando Deus mandou ele para uma cidade, irmãos, ele nem sabia onde que ficava, irmãos. O próprio fundador, construtor, era o próprio Deus. Então Deus falou com ele, né? Então ele só tinha a promessa de Deus. Deus prometeu para ele, versículo 2: far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É isso que Deus falou, né? Nós precisamos ter essa fé para obedecer, sem saber para onde. Deus falou, irmãos, acabou. Ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí Deus continua dizendo, tem pessoas que, pastor, é o seguinte, eu vi uma cama na encruzilhada lá do bairro onde eu moro, eu nem passo lá, mas eu até desviei. Pastor, tem gente falando mal de mim, tem gente que não gosta de mim. Irmãos, preste atenção. Você não vai conseguir agradar a todos. Nem Jesus agradou. Vieram as pessoas, irmãos, claro que era para se cumprir o que estava escrito, e crucificaram Jesus, o Filho de Deus. Nós temos que estar nessa bênção. No versículo 3 diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pastor, tem pessoa que fala bem de mim, ela está abençoada. Pastor, tem pessoa que tem ciúmes de mim. A Bíblia diz, eu abençoo quem abençoa você, eu amaldiçoo quem amaldiçoa você. Fica nessa palavra, deita a sua cabeça no travesseiro e o seu sono vai ser suave, em nome do Senhor Jesus, e glória a Deus por isso. Amém? Quando Deus fala, creia, irmãos. Talvez lá no começo do ministério ele não tinha essa fé ainda totalmente madura, e ele comete o primeiro erro. E qual foi o primeiro erro? Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló, vamos ler junto, irmãos? Foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Irmãos, o primeiro erro, Deus falou, sai, versículo 1, né? Sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai. Sai do meio dos teus parentes. Aí no versículo 4, o Ló foi com ele.
Se era para sair do meio dos parentes, irmãos, Ló não tinha que ir com ele. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 4, Ló foi com ele. Há uma diferença entre ir e estar. Ele foi, mas não estava com Abraão. Tem pessoas que vêm conosco, mas não está conosco. Se dá certo, a pessoa bate palma, parabéns, eu sabia que ia dar certo. Mas se não dá certo, a pessoa, eu nem me envolvi porque eu sabia, não vou nem me envolver com isso, eu sabia que ia dar certo. Ela não se envolve. Então acontece o seguinte, irmãos, o Ló foi com ele, não estava com ele. Tem pessoas que vai conosco, mas não está conosco. Não está conosco. Você está conosco, irmãos. O Ló foi com ele, não estava com ele. Talvez, irmãos, essa carência, que o Abraão era um senhor já de 60, quantos anos eu tinha? 75 anos, não tinha filhos, e o Ló era um filho que não tinha pai. Talvez a carência, né, ele criou essa imagem paterna em Abraão, ou Abraão criou isso no coração dele, esse é o meu filho de coração, né? E aí acontece que o Ló foi com ele. Foi o primeiro erro, pessoal, né? Então, às vezes nós estamos trazendo pessoas que não têm conosco. Tem coisa que você não conta, pessoal, você só ora. Né? No momento certo, as pessoas vão ver em você. Em nome do Senhor Jesus, você não precisa exibir para ninguém. Ele é Deus, Ele é Senhor. Versículo 7. E o Senhor apareceu a Abrão. Ele disse: a tua descendência darei essa terra. E Abraão edificou-lhe um altar ao Senhor que lhe aparecera. Essa parte nós vimos, quem estava aqui na quarta-feira. Me perdoe ser repetitivo, irmãos, que ele queria que Deus estivesse onde ele estava. Então ele fazia um altar semelhante a esse púlpito de pedra, e ali ele oferecia ofertas a Deus. Ele oferecia os animais, cortava os animais, tacava fogo, e aquela fumaça chegava até o trono de Deus como cheiro suave. Deus, irmãos, Ele quer medir a nossa reverência, a nossa obediência naquilo que nós sacrificamos a Ele, naquilo que nós oferecemos a Ele. Pastor, eu vim para sacrificar o meu melhor, eu vim para dar o meu melhor, eu não vim fazer mais ou menos. Sacrifício, irmãos, o que você dá para Deus não é só dinheiro, é o seu tempo, é a sua atenção, é a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que você coloca na presença de Deus. Ele fala: onde eu estou, eu quero que Deus esteja comigo. Vou fazer um altar, eu vou construir esse altar e eu vou ter a comunhão com Deus, né? Eu vou estar na presença de Deus. Versículo 8. Mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, ele está lá naquele lugar. Aí, irmãos, os recursos naturais começam a acabar, porque ele tinha gado, tinha rebanho, precisava de pasto, ele precisava de água para abastecer os rebanhos, né? Precisava lá de caça, de pesca para a sua sobrevivência, subsistência. Começa a acabar os recursos, ele muda para outro lugar, e a Bíblia fala, quando ele muda, irmãos, o que ele faz? Ele constrói um altar. Aonde eu for, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero congregar na presença de Deus. É muito importante você estar congregando na presença de Deus, na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Ele edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor, né? Então você vê o seguinte, irmãos, ele vai, edifica lá o altar, né? Ele fala, Deus fala com ele faz um altar ao Senhor, muda de lugar, faz um altar. Nós temos que ter comunhão com o Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, versículo de número, capítulo 13. Capítulo 13 diz assim, irmãos, saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, e ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. Então a Bíblia faz questão de frisar, levando, né? Existem pessoas que você tem que estar carregando, você tem que estar empurrando. Vamos, resolve, desperta pelo amor de Jesus Cristo, né? Então ele está lá, ele, a esposa, e ele leva o Ló com ele, e o Ló continua com ele. Sai da minha aba, sai para lá, né? Tá igual a música do pagodeiro, né? O Ló vai na aba.
lá, né? Então acontece que Ló também estava com ele. Lá no capítulo 12, Deus falou: não leve os teus parentes. Por quê? Porque eu quero fazer uma aliança com você. É com você, é pessoal, é particular. Então, irmãos, não devemos usar isso para exibir a obrigação de orar pela nossa família, de querer ganhá-los para Jesus. E glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, o versículo 2: e saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Irmãos, isso aqui é uma consequência. Consequência do que, pastor? Lá no capítulo 12, versículo de número 1: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele não tinha lugar fixo. Deus falou: eu vou te mostrar ainda. Então, quando você obedece a Deus sem questionar, isso aqui é uma consequência. A Bíblia fala no versículo 2: saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Agora olha para mim, irmãos. Olha para mim, irmãos. Por que só você, irmãos, está rapando o fundo do tacho, o fundo do caldeirão? Por que a vida para você, irmãos, é mais sofrida? Você tem que trabalhar mais. Você fala: pastor, quem trabalha, hoje é o dia do trabalhador, um trabalho dignifica a pessoa, dignidade. Mas tem pessoas que estão correndo a erro, está correndo sem propósito. Pastor, às vezes parece até maldade. Eu passo na vitrine da loja, eu quero comprar um presente para o meu marido, pastor. Sabe, nunca sobra dinheiro, nunca dá. Ou vice-versa. A esposa fala: eu quero comprar um presente para o marido, fala para minha esposa. Nunca sobra, nunca dá. Por que às vezes está essa escassez, irmãos? Porque em algum momento nós não estamos obedecendo a Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Será que nós temos obedecido tudo o que Ele tem falado, irmãos? O Abraão obedeceu, não tinha garantia de nada. No mundo que nós vivemos, irmãos, o que vale é o papel, é o contrato. Quando você baixa, por exemplo, irmãos, lá um antivírus no seu computador, você não tem papel. Você roda aquela roda de barragem, lá os termos aceitos, você clica. É como se você estivesse assinando o seu contrato virtual. Então veja, quando você vai na rodoviária, você compra uma passagem, eu gosto de dar esse exemplo. Você vai lá para a cidade de São Paulo, por exemplo, irmãos, aquele papel, o bilhete da passagem, irmãos, é um contrato. Você comprou um serviço. Vamos supor que você vai para São Paulo, no meio do caminho, o ônibus quebra. Irmãos, a empresa tem que mandar um outro ônibus para fazer você terminar o seu destino. Por quê? Porque você comprou um serviço. E ele tem que arcar com isso. Então ele não tinha um papel, não tinha uma garantia de nada, mas ele aprendeu a obedecer a Deus sem questionar. Às vezes nós questionamos: ah, Deus, por que só eu? Tudo eu, não estou parecendo aquele personagem do Chaves, irmão. Tudo eu, só eu, de novo, Deus. Ele sabe o que ele faz, Deus. As lutas que você está passando hoje, preste atenção, Ele está preparando você para algo maior. As lutas que você está passando hoje, irmãos, é que Deus está preparando você para liderar, para ser líder de uma situação em nome de Jesus. Então acontece, irmãos, que a Bíblia fala que ele era rico em gado, prata e ouro. Isso aqui era consequência, irmãos, porque ele obedeceu o que Deus tinha falado, né? Em nome do Senhor Jesus. Então sempre há bênção quando você obedece. E isso é inquestionável. Deus, irmãos, Ele vigia sobre a palavra dele para que ela venha cumprir. Para quê? Para que se cumpra o que Ele falou. E aqui no versículo 4, eu já estou terminando. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então ele está vindo lá, talvez quando fosse fazer negócios lá no Egito, ele volta, ele chega no lugar: nossa, eu estou tanto tempo sem orar, eu estou com sede, olha, está me doendo, está me arrepiando, eu preciso orar hoje. Nós temos que ter essa sede todo dia, só que às vezes o mundo moderno não nos permite. Ah, não tem tempo. Tempo, irmãos, você é que faz. Seja senhor do seu tempo, senão você é escravo do tempo. Aí acontece, irmãos, que ele vai e faz ali um altar. Ele fala: não veja a hora. Sabe quando você está com vontade de comer aquela comida gostosa e há tempo você não come? É isso que ele queria, estar em comunhão com Deus. Sabe quando você está com saudade daquela pessoa, parente seu, faz tempo que você não vê, que chega até a doer? É isso que ele queria na presença de Deus. E aí, irmãos, ele falou: vamos construir um altar, eu quero invocar Deus, eu quero orar, eu quero falar com Deus. Ele tinha essa preocupação de estar na presença de Deus.
Aí o versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tenda. Sempre a Bíblia trata de frisar que Ló ia com ele. Ia com ele. Não estava com ele. Estava lá pegando carona, né? Dessa forma, vamos pegar carona aqui. E aí, irmãos, acontece que o primeiro problema foi ter levado Ló. Aqui surge o segundo problema. Versículo 6. E não tinha capacidade. Não, é versículo 5, né? E também Ló que ia com ele tinha rebanhos, gados e tenda. 6. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. Segundo problema, irmãos, desequilíbrio. A terra não tinha capacidade de sustentar os dois rebanhos, não tinha pasto suficiente. Aonde passavam os dois rebanhos lá, irmãos, ficava um chão batido, terra pura, comia até as raízes, até os brotos. A terra não tinha capacidade suficiente, desequilíbrio. Segundo problema. Quando nós queremos dar uma aumentadinha no plano de Deus, isso vai acarretar problema. Ah, pastor, meu filho não despertou ainda para casar, então já está com 18 anos, eu vou uma namoradinha para ele. Você está dando a mãozinha para Deus. Não queira, irmãos, adaptar o plano de Deus ao seu. Hoje, antigamente, a pessoa falava o seguinte: nossa, ufa que o menino conseguiu uma namorada, né? Dessa maneira. Olha, tem que ser. Hoje a pessoa fala o seguinte: ele está namorando, graças a Deus. Mas o que é? Homem ou mulher? Ele é homem ou uma namorada? Graças a Deus. Que hoje do jeito da coisa, né, pessoal? O negócio não está muito sério. E aí, irmãos, acontece que o segundo problema do desequilíbrio, a terra não tinha capacidade suficiente. Terceiro problema, versículo 7. Eu vou parar no versículo 8. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Terceiro problema, briga, contenda. Irmãos, tenta colocarmos duas famílias morando numa mesma casa, não vai dar certo. São costumes diferentes, irmãos. Às vezes são gerações diferentes. Geralmente, irmãos, alguns avós de idade ou bisavós não gostam de barulho de criança. Deixa esse menino para lá, vou ficar para cá. Vixe, minha cabeça não dá para barulho, não. Está entendendo? Então, irmãos, acontece que houve contenda, briga. Não dá certo, irmãos. Seu filho casou, parabéns, filho, vai lá morar na tua casa, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dessa maneira, não, pastor, vai pular etapa. E aí acontece o seguinte: fazer o quê? Eu tenho que aceitar morar no fundo aqui da minha mãe, da minha sogra, que não dá certo, não adianta. Não toma isso como recado pessoal, irmãos. Você quer ter tua liberdade, vai haver contenda. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Vamos trazer para o caso espiritual aqui, pessoal? Diz aqui, contenda dos pastores do gado de Abrão, do gado de Ló, e os cananeus e os filisteus habitavam. Trazendo para o caso espiritual, enquanto as igrejas estão disputando, estão brigando, estão competindo, os cananeus, e o que mais? E os filisteus habitando o lugar. A minha mais bonita, a minha mais rica, a minha tem mais gente, a minha evangeliza mais. Enquanto nós estamos brigando, os cananeus e os fariseus habitando a terra. O pecado está lastrando, entendeu? A coisa está aumentando. Então o inimigo está atuando, irmãos. Enquanto tem irmão brigando na igreja, às vezes quem que é o mais importante, quem faz mais coisa para os outros, tem gente que não sabe trabalhar com a equipe. Eu vejo gente da minha equipe, pastor, eu fiz isso aqui. Mas você fez tudo bem, mas e os outros? Teve participação dos. Não, eu fiz sozinho, não sabe trabalhar com a equipe. Não sabe dividir tarefa, não sabe fazer funções. Hoje eu cheguei aqui na igreja, eu senti uma alegria, tinha uma limpando o salão, outras colocando decoração, outra limpando o fundo. Eu falei, olha aí, a igreja, ela vai, irmão, sem o pastor Souza. Por quê? Porque a igreja não é do pastor Souza, ela não é do missionário, ela é de Jesus. Amém, pessoal? Então é isso que nós temos que fazer. Então, pessoal, acontece que aqui no versículo
versículo 7, né? Enquanto os irmãos estavam brigando, os cananeus e os fariseus estavam na terra. Enquanto você está brigando, irmãos, né? Não, é porque ele converteu na outra igreja, pastor, nós temos que trazer para a nossa. Irmãos, vai atrás para quem não tem igreja, irmãos. Vamos trazer essa pessoa para a salvação, em nome de Jesus. Não tem que tirar ninguém da igreja, ninguém. Deus abençoa, já está lá. Em nome do Senhor Jesus. Vamos trabalhar para a nossa. Em nome do Senhor Jesus, o reino de Deus. Ele é Senhor da nossa vida. E aí eu quero continuar do versículo 8 para frente aqui no domingo. Não falta não. Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu tinha para você. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto está brigando, os cananeus e os fariseus estão habitando na terra. Irmãos, o inimigo está habitando na terra. Não deixa habitar na terra, não, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, todo mundo recebeu o papelzinho de fazer o pedido? Alguém deu?